O cheiro vinha antes da porta abrir, metal molhado, toalha úmida. E uma coisa estranha no ar que eu não conseguia identificar enquanto subia os degraus daquela casa de madeira no interior de Ohio. Quando a mulher abriu o armário da cozinha, eu achei que ela tinha esquecido de guardar os produtos de limpeza em outro lugar. Não tinha spray colorido, não tinha desinfetante caro, não tinha nada. Só uma garrafa marrom de 3%, $3. E o pior é que naquela semana eu tinha acabado de gastar R$ 286 em produtos exatamente para resolver os mesmos problemas que aquela família resolvia havia décadas, com uma única substância que o seu próprio corpo produz todos os dias. Isso muda tudo, porque enquanto você compra 7 produtos diferentes por mês, seu sistema imunológico fabrica água oxigenada sozinho dentro das células brancas do sangue. Ele já sabe usar aquilo. Sempre soube, mas em algum momento dos anos 1960, alguém decidiu transformar uma garrafa simples em 15 produtos separados. 15 rótulos, cans, propagandas, 15 cobranças diferentes, entrando silenciosamente na sua casa todos os meses. E quando eu vi aquilo naquela prateleira, honestamente, alguma coisa não fechava mais. Eu lembro exatamente do azulejo daquele banheiro, bege antigo, ano de 1971 gravado atrás da tampa da descarga. O rejunte estava escurecido perto do chuveiro, porque a casa tinha quase 50 anos e absorvia a umidade, como uma esponja. A dona da casa pegou uma garrafa borrifadora velha, sem marca, sem adesivo, sem embalagem bonita, e encharcou o canto escuro com água, oxigenada em 10 minutos. Foi o tempo que levou para o mofo começar a espumar diante dos meus olhos. E ali eu entendi uma coisa profundamente irritante. A maioria das pessoas não compra soluções. Compra repetição. Compra o direito de continuar limpando o mesmo problema eternamente. Porque aquele spray antimofo de R$ 42 que você compra no supermercado foi feito para funcionar por alguns dias, o suficiente para você voltar e comprar outro. A água oxigenada penetrava no cimento antigo do rejunte. O produto moderno só clareava a superfície. Não era a mesma coisa. Nunca foi. E existe um detalhe que quase ninguém percebe. Casas construídas entre 1955 e 1978 usam materiais completamente diferentes das casas modernas. Cano galvanizado en rejunte poroso. Borracha natural nas geladeiras antigas. Os produtos de limpeza vendidos hoje foram formulados para apartamentos feitos depois de 2005. Seu banheiro antigo virou incompatível com a própria indústria que vende soluções para ele. Você pagou por isso. Naquela noite eu toquei a vedação da geladeira daquela casa Amish borracha macia. Nenhuma rachadura. Quase 40 anos de uso. Sabe por quê? Porque eles nunca jogaram cloro nela. Nunca despejaram solvente agressivo, num material feito para durar décadas. Usavam pano, água morna e peróxido. Só isso. Enquanto isso, uma vedação nova custa entre R$ 350 e R$ 700, dependendo do modelo da geladeira. E a maioria das pessoas acha normal trocar, como se envelhecer rápido fosse inevitável. Não é, nunca foi. Os persas já utilizavam compostos oxidantes para a limpeza de ferimentos há mais de 2.400 anos. Os romanos fervia instrumentos médicos em misturas minerais ricas em oxigênio muito antes da palavra bactéria existir. Na Coreia Antiga, registros agrícolas do período Goguryeo descreviam sementes mergulhadas em soluções minerais antes do plantio para acelerar germinação durante invernos. Severos. Civilizações separadas por oceanos chegaram à mesma conclusão
sem jamais conversar entre si. Oxigênio controlado impede decomposição, reduz infecção e prolonga a vida útil dos alimentos. E então, isso desapareceu do cotidiano moderno, não por acidente. Porque olha só o tamanho da contradição. Seu corpo produz peróxido naturalmente. Agricultores usavam peróxido em sementes desde os anos 1920. Clínicas rurais americanas utilizavam água oxigenada em cortes profundos desde a década de 1930. Mesmo assim, a partir do fim dos anos 1970, você começou a ouvir que precisava de um produto específico para cada pequena função doméstica. Um para o banheiro, outro para a cozinha, outro para os dentes, outro para as roupas, outro para as frutas, outro para o mofo, outro para o odor da geladeira, outro para o colchão. A matemática é brutal. R$18 aqui. Do produto de dólar, ali R$41 no produto especializado. Em 30 anos de casa, isso vira facilmente R$60 mil jogados em armários. E foi aqui que a história ficou estranha de verdade. As famílias Amish não acompanharam essa transformação porque não consumiam mídia nacional, sem televisão, sem propaganda de revista, sem comerciais, ensinando mães a terem medo da própria cozinha. Elas simplesmente continuaram usando aquilo que funcionava, e os resultados eram difíceis de ignorar. Em uma pequena análise feita pela Penn State Extension, nos anos 2000, comunidades Amish apresentaram índices menores de contaminação alimentar doméstica do que populações vizinhas cercadas por produtos antibacterianos, modernos, menores, com menos produtos, menos químicos perfumados, menos embalagens, menos consumo. Esse é o número que ninguém gosta de discutir. Em 1962, grandes fabricantes americanos de produtos domésticos começaram uma expansão agressiva do mercado de limpeza residencial. Entre 1960 e 1975, o setor cresceu mais de 400%. 400% em 15 anos. Isso não acontece naturalmente. Naquele período, surgiram categorias inteiras que simplesmente não existiam antes. Limpador específico para rejunte, desodorizador exclusivo para geladeira, limpador separado para madeira, outro para vidro, outro para aço inox, outro para banheiro, outro para lavanderia. Cada produto custando entre $4 dos Estados Unidos e $12 dos Estados Unidos, numa época em que o salário médio americano era muito menor. O mercado que protegeram hoje vale centenas de bilhões de dólares por ano, e esse dinheiro continua saindo do bolso de pessoas comuns todos os meses sem que elas percebam o padrão. Mas agia. Revistas como Good Housekeeping e Ladies Home Journal começaram a publicar anúncios dizendo que métodos tradicionais eram primitivos e insalubres. A mensagem era cuidadosamente construída. Se você amava sua família, precisava comprar o produto correto para cada cômodo. Azul para o banheiro, verde para a cozinha, rosa para a lavanderia. O medo virou modelo de negócio. Enquanto isso, agricultores Amish em Lancaster County continuavam mergulhando sementes em soluções simples de água oxigenada, muito antes das empresas venderem estimuladores premium de germinação por R$ 89 o frasco. Pesquisas agrícolas feitas por Cornell e Ohio State nos anos 1960 mostraram aumento de 20% a 30% na germinação de sementes tratadas com soluções extremamente diluídas de peróxido. 2 a 3 dias mais rápidas, mais resistentes, menos fungos no solo. A ciência confirmava aquilo que agricultores tradicionais já observavam. Havia gerações, 5.000 anos de conhecimento enterrados em campanhas publicitárias de 15 segundos. E eu não consigo esquecer uma frase que ouvi de um fazendeiro Amish
perto de Holmes County, enquanto ele lavava tomates numa bacia esmaltada. Quando uma solução funciona por 50 anos, quem lucra precisa convencer você de que ela parou de funcionar. Ele falou isso calmamente, sem raiva, como alguém que já tinha entendido o jogo muito antes do resto do mundo. A indústria moderna não vende eficiência, vende dependência programada. E quando você começa a observar os números sem distração emocional, aquilo fica impossível de ignorar. Um removedor de mofo custa R$ 35. Um spray antibacteriano custa R$ 22. Um clareador dental custa R$ 48. Um higienizador de frutas custa R$ 31. Um desodorizador de geladeira custa R$ 19. Um produto para lavar máquina de lavar custa R$ 27. Tudo isso separado. Tudo isso embalado individualmente. Tudo isso ocupando espaço no armário da sua casa, enquanto uma garrafa simples de água oxigenada continua custando menos de R$ 20 em praticamente qualquer farmácia do Brasil. E o pior é que a lógica se espalhou para a agricultura inteira. Nos anos 1970, representantes farmacêuticos começaram a visitar fazendas americanas, oferecendo antibióticos injetáveis, pesticidas específicos e fungicidas especializados em programas mensais de fornecimento. Mensais. O agricultor deixava de resolver um problema e passava a assinar uma sequência permanente de compras. Foi nessa época que práticas antigas começaram a desaparecer dos manuais populares de jardinagem. Não porque deixaram de funcionar, porque deixaram de ser lucrativas. Existe um detalhe que quase ninguém percebe. Quando você pulveriza uma solução extremamente diluída de peróxido em folhas com fungo logo cedo, antes do sol forte, o oxigênio destrói estruturas superficiais de fungos anaeróbicos sem deixar resíduos tóxicos no alimento. Agricultores Amish fazem isso há décadas em tomates, pepinos e morangos. Quant. Isso, o mercado global de fungicidas agrícolas ultrapassa hoje 23 bilhões de dólares dos Estados Unidos anuais. Bilhões protegendo um sistema baseado em recorrência química constante. Os chineses antigos armazenavam vegetais em ambientes frios e ricos em circulação de ar há mais de 2.000 anos. Povos do sudoeste americano utilizavam técnicas oxidativas naturais em conservação de alimentos muito antes da refrigeração moderna. Os romanos tratavam recipientes de armazenamento com compostos minerais ricos em oxigênio. Civilizações diferentes, mesma conclusão. E, então, o conhecimento cotidiano foi lentamente substituído por embalagens descartáveis, propaganda emocional e cobrança automática. Década após década, produto após produto. Foi numa cozinha silenciosa, às 10h40 da noite, que aquilo finalmente me atingiu de verdade. Eu estava sentado numa mesa de madeira, marcada por décadas de uso, enquanto uma mulher, Amish, lavava morangos numa bacia branca, usando água fria e um pouco de água oxigenada, nada sofisticado, nenhum equipamento moderno. E mesmo assim, aqueles morangos durariam quase 2 semanas sem criar mofo. Eu sabia disso porque já tinha visto acontecer antes. E naquele momento, eu comecei a pensar em quantas vezes joguei comida fora dentro da minha própria casa. R$30 por mês em frutas estragadas. R$80 em verduras perdidas. R$200 aqui. Rempatratos, dólar ali durante 20 anos. Você pagou por isso. Porque enquanto você acredita que desperdício é inevitável, alguém continua lucrando com reposição constante. A indústria alimentícia lucra quando sua comida dura pouco. A indústria de limpeza lucra quando você acha que precisa de 5 produtos diferentes. A indústria odontológica lucra quando você acredita que clareamento precisa custar
R$ 900 numa clínica. E nenhuma dessas empresas precisa mentir diretamente para você. Elas só precisam deixar o conhecimento antigo desaparecer devagar. Eu coloquei a mão na madeira úmida daquela bancada enquanto escutava o som baixo da água escorrendo pela pia. E honestamente, aquilo me incomodou mais do que deveria, porque nada naquela cozinha parecia sofisticado. Era justamente esse o problema. Não existia tecnologia revolucionária escondida ali, não existia segredo milionário. Existia simplicidade. Existia continuidade. Existia uma geração inteira que nunca abandonou práticas básicas, enquanto o resto do mundo era treinado para consumir soluções fragmentadas eternamente. A indústria não lucra com a sua independência. Ela lucra com a sua repetição. E foi aí que eu parei de olhar para a água oxigenada como um produto. Ela começou a parecer evidência. Agora, se você está pensando que tudo isso só funciona para quem mora no campo ou constrói a própria casa do zero, fica comigo mais um pouco. Porque a parte mais importante dessa história é justamente o contrário. As técnicas que mais economizam dinheiro funcionam melhor em casas antigas, apartamentos pequenos e cozinhas comuns. E existe uma pessoa específica que me provou isso. Um homem no interior do Paraná, cidade pequena perto de Guarapuava, casa de 118 metros quadrados, construída em 1974, com banheiro original, lavanderia externa e encanamento antigo ainda funcionando. A conta mensal dele com produtos de limpeza e desperdício de alimentos passava de R$ 420 por mês em 2018. R$ 420 desaparecendo silenciosamente entre mercado, farmácia e produtos especializados. Há 6 anos ele começou a substituir quase tudo por soluções simples, usando água oxigenada, bicarbonato e vinagre comum. Custo total inicial, menos de $140. E tem um detalhe que eu nunca esqueci. Ele me mostrou uma escova de dentes velha, guardada atrás da máquina de lavar. Era a escova que ele usava para limpar rejunte, com peróxido uma vez por mês. Ele riu quando percebeu minha cara de surpresa e falou: meu pai fazia isso antes de existir supermercado grande. Simples assim. Hoje, segundo ele mesmo, o gasto anual da casa com produtos especializados caiu quase 70%. A geladeira antiga ainda mantém a vedação original. O mofo do banheiro nunca voltou como antes. A esposa dele parou de jogar morango estragado fora toda semana. E o mais estranho, eles não se consideram alternativos. Não acham que descobriram uma conspiração mundial. Só perceberam que estavam comprando complexidade onde antes existia simplicidade. Porque quando um problema simples recebe 15 soluções diferentes, normalmente o negócio deixou de ser resolver o problema. Depois dessa investigação, eu comecei a olhar outras coisas da casa de maneira diferente. O filtro de água trocado antes da hora, o amaciante prometendo perfume tecnológico, o limpador específico para a tela, outro para o piso, outro para o sofá, outro para o fogão. Tudo separado, tudo recorrente, tudo transformado em assinatura invisível dentro da rotina doméstica. E quando você soma essas pequenas dependências ao longo de uma vida inteira, os números ficam perturbadores. Uma família média pode gastar entre R$180 mil e R$320 mil em produtos domésticos especializados ao longo de 40 anos. Não estou falando de financiamento imobiliário, nem de carro, nem de escola. Só produtos de manutenção, limpeza, conservação e desperdício alimentar. É dinheiro suficiente para comprar outra casa pequena em muitas cidades do interior brasileiro. E quase ninguém percebe porque o sistema foi dividido em compras pequenas demais para gerar dor imediata. Existe um padrão nisso tudo. Você recebe um problema comum, depois alguém fragmenta a solução,
em múltiplos produtos recorrentes. Em seguida, o conhecimento simples começa a parecer ultrapassado, improvisado ou coisa de gente antiga. Aconteceu com panelas de ferro, com conservação de alimentos, com hortas domésticas, com remédios básicos, com secagem natural de roupas, com madeira maciça, com ferramentas manuais. Sempre o mesmo roteiro. O barato vira antiquado. O durável vira inconveniente. O simples vira suspeito. E, honestamente, essa talvez seja a parte mais desconfortável da história inteira. Porque quando você percebe que uma garrafa marrom resolveu silenciosamente problemas que custaram milhares de reais para sua família ao longo dos anos, começa a surgir uma pergunta inevitável. Quantas outras soluções desapareceram da nossa rotina, não porque falharam, mas porque funcionavam bem demais? Naquela primeira casa Amish que visitei, a garrafa marrom ficava numa prateleira torta acima da pia, pequena, discreta, sem brilho, sem marketing, sem promessa milagrosa impressa no rótulo. Só uma substância simples guardada entre toalhas gastas e potes de vidro reutilizados havia décadas. E quanto mais tempo passa, mais aquela imagem me incomoda. Porque a verdade é que ninguém precisou proibir esse conhecimento. Ninguém precisou esconder documentos em cofres secretos. Bastou fazer uma coisa muito mais eficiente: transformar simplicidade em vergonha, transformar práticas antigas em símbolo de atraso. Fazer você acreditar que uma solução barata não podia ser sofisticada o bastante para funcionar no mundo moderno. E funcionou durante décadas. Hoje, milhões de pessoas abrem armários abarrotados de produtos diferentes sem perceber que muitas daquelas embalagens existem apenas porque alguém conseguiu convencer gerações inteiras de que conhecimento doméstico básico precisava ser substituído por consumo contínuo, produto por produto, cômodo por cômodo, ano após ano. E talvez seja isso que não sai mais da minha cabeça desde aquela noite em Ohio. A ideia de que algumas das coisas mais valiosas já estiveram o tempo inteiro dentro de casas comuns, nas mãos de pessoas comuns, guardadas silenciosamente em prateleiras simples, enquanto o resto do mundo aprendia, pouco a pouco, a parar de confiar naquilo que sempre funcionou.